Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas notícias do mercado da bola do Timão. Corinthians entra em disputa com São Paulo pela contratação de Alan, do Flamengo. E a Lazio, da Itália, apresentou uma oferta pelo Yuri Alberto no valor total de 22 milhões de euros. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Agora chegou a hora de Corinthians por aqui, que hoje teve apresentação por lá, mas não se trata de nenhum jogador, e sim do homem da paz, Marcelo Paes, novo diretor de futebol do Timão, que chegou com declarações, fortes, viu? Ficou curioso? Então vamos assistir a reportagem do Alexandre Silvestre. Paz no Corinthians, ao menos na figura do novo executivo de futebol Marcelo, reforço de peso que chega pelas mãos do presidente para ajeitar as finanças e fazer barba, cabelo e bigode no Timão. É no fio do bigode, que o CT esteja protegido, que o CT seja um lugar de trabalho, seja um lugar que no dia que perde um jogo possa entrar aqui no CT e todo mundo está bem. E não a pressão tem que ser do portão para fora, na rede social. Aqui dentro a gente tem que trabalhar. Dívida com o Santos Laguna por Félix Torres está quitada? Já foi pago, né? Já foi pago e muito em breve é questão burocrática para que isso caia. E sobre o Transferban, né, eu acho que vai ser a nossa primeira grande vitória do ano. É um tema que eu deixo para o presidente, né? Porque ele é que é o cara que está na frente disso, junto com o departamento financeiro do clube. O Transferban caiu logo após a coletiva. Com Félix Torres a caminho do Internacional por empréstimo, o zagueiro Gabriel Paulista, ex-Besiktas da Turquia, está chegando. Hoje já fez exame médico e muito em breve, seguindo todo o trâmite do clube, né, superando os exames médicos, vai ser anunciado. Deve estar domingo lá na Arena, ele que é corintiano, né? Então tem mais um motivo para estar domingo lá conosco. Um atleta que fez todo o esforço para vir para cá, que abriu mão de dinheiro para vir para cá, que veio como agente livre. E tem muita gente que quer fazer esse mesmo movimento. Yuri Alberto, que voltou da Itália, está na mira da Lazio. Ano passado foi a Roma que tentou levar o atacante do Corinthians. Houve a proposta, sim, mas ainda não é a proposta que atende o Corinthians. O Corinthians espera um valor maior, né? A proposta está com o presidente Osmar e eu tive acesso, não vou aqui revelar valores, porque isso é prerrogativa do presidente, mas sim houve a proposta e não atende ainda a necessidade do Corinthians. Yuri ainda não está pronto para a estreia contra a Ponte Preta na Neoquímica. Oportunidade então para Pedro Raul, que retornou, finalmente, mostrar serviço. O Pedro Raul faz parte do elenco, desde o primeiro dia treina, certamente estará na lista para domingo e certamente vai ter chances. Então ele tem a oportunidade de jogar, de fazer gol e de consolidar a sua permanência no clube. Domingo começa para valer. Jogo em casa, fiel torcida e aquela ansiedade de louco do bando. Quero cantar o Poporó Popó com a galera. Já botei minha filhinha quando eu estava em Fortaleza, depois do anúncio aqui, cantando o Poporó Popó com ela. Ela adorou, né? Livre do Transferban nesse momento, o Corinthians tenta evitar uma próxima punição da FIFA. De acordo com a apuração do Gazeta Esportiva de ontem, o Tajeres da Argentina está jogando duro na negociação pela venda do Rodrigo Garro. Marcelo Basejo, repórter do Gazeta Esportiva, também na apuração do Matheus Vasconcelos, nosso produtor, entraram em contato com a presidência do Tajeres. O homem lá é muito duro na queda, mas hoje eu conversei com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e o Stabile me garantiu que o Corinthians vai fazer uma proposta na casa de 23 milhões de reais, livres de impostos para o Tajeres, para resolver, terminar com essa novela, e daqui para frente é ter muito juízo nas próximas contratações para não repetir os erros do passado. É um ano que dificilmente vai ter uma grande estrela, um investimento assim maior, porque talvez foram esses investimentos que trouxeram o clube, isso falando de muito tempo, né? Há uma situação financeira hoje que requer cuidado e que já está sendo cuidada, né? Então a gente está aqui falando de um Transferban e eu tenho a pergunta do Tajeres. Então, esse tipo de situação que a gente tem que começar a reverter. Não vamos ter um elenco milionário, mas vamos ter um elenco extremamente competitivo. Olha aí o Marcelo Paes
tirando todas as dúvidas dos jornalistas, inclusive do Alexandre Silvestre ali, dá para fazer um resumão aí, José Paes, de tudo que foi falado? O coletivo é bem interessante, o Marcelo Paes é um cara muito sério, acho que uma boa contratação do Corinthians, gosto muito do perfil dele, foi muito claro nas opiniões, nas situações que ele trouxe para a imprensa. Primeiro queria falar sobre o Yuri Alberto, jogador que não vai para a Lazio, a gente tem informação aí de que a proposta gira em torno dos 140 milhões, 150 milhões de reais, e o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos do Yuri, né? Ficaria com só metade desse valor, tem que passar 10% ainda para o empresário, aquela coisa toda, e o Yuri é um jogador que hoje é ídolo do Corinthians, gol em final de Copa do Brasil, gol em final de Campeonato Paulista contra o Palmeiras, é um cara que está muito bem instalado no Corinthians, adaptado ao time, então eu entendo que é bom para o Corinthians e para o Yuri essa permanência do jogador por enquanto por aqui. E em questão do transferban também muito bom para o Corinthians, porque agora o Corinthians pode registrar jogadores, lembrando que o transferban é um impedimento para que o clube registre novos jogadores, e o Corinthians agora vai poder registrar, por exemplo, o Gabriel Paulista, que é um zagueiro que está chegando. Então o Marcelo já trabalhando nos bastidores junto com o presidente Osmar e conseguindo destravar algumas situações interessantes para que o Corinthians comece 2026 de fato aí com bons ares nessa temporada que promete bastante para o Timão. Sobre o Yuri Alberto, né, a Lazio fez uma investida aí de aproximadamente 22 milhões de euros, mas como o Corinthians só tem 50% do Yuri Alberto, o Corinthians acha esse valor pouco para ele, né? Então ele está pleiteando mais. Na verdade, o Corinthians gostaria de ter 22 milhões de euros só para ele, mas aí a negociação seria de 44 milhões de euros, e aí também é impossível, né? O Yuri Alberto não vale 44 milhões de euros. Claro que tudo é negociável, tudo pode ser colocado ali em discussão, mas neste momento a proposta não agradou ao Corinthians. Eu gostei do Marcelo Paes como comportamento, como jeito de responder as perguntas, a forma muito clara, bem cristalina, transparente, cara a cara, falando diretamente sobre o assunto, sem rodeio, sem enrolar, não, mas sabe o que? Não, respondeu, é assim que tem que ser, gostei. E vocês viram aí, vocês prestaram atenção na informação exclusiva aqui do Gazeta Esportiva, foi uma apuração conjunta de ontem, Marcelo Basségio, junto com a nossa produção, trouxe que Tadieres está pedindo 35 milhões de reais para quitar a dívida com o Rodrigo Garro, e hoje o Alexandre Silvestre também fez suas apurações ali no Corinthians em relação a essa dívida do Corinthians com o Tadieres em relação ao Garro, Rodrigo Garro, camisa 11 do Timão. 8 do Timão, perdão. O Corinthians está tentando negociar 25 milhões, então o Tadieres quer 35, Corinthians quer a casa dos... mas na casa dos 23 milhões, será que vai dar? Livre de impostos, toda essa grana vai direto para o Tadieres. É uma distância grande, né, Zé? Mas como você disse, 23 milhões livre de impostos. Então eu, se fosse o Tadieres, na hora já passaria o número do Pix para receber esse valor. O Pix argentino. Não tem, né? O Pix argentino, não tem nem o que conversar, é receber esse valor, porque assim, livre de impostos, o Corinthians querendo pagar, tendo esse dinheiro, já se prestando a isso, depois de todos os imbróglios que a gente viu recentemente na história financeira do Corinthians, eu, se fosse o presidente do Tadieres, já estaria prontinho para aceitar esse valor aí. Você aceitava? Na hora, voando, correndo, mesmo não sendo o valor total do negócio, mas, poxa vida, é um valor que acho que já alivia ali para o Tadieres e para o Corinthians também alivia essa situação, porque tira da frente mais um transferban dos tantos. Perfeito. Teve mais coisa que o Marcelo Paes falou hoje nessa coletiva de apresentação no Corinthians, que ele espera marcar a história na venda de jogadores. Vamos ouvir. Está previsto no orçamento. Se não vender jogador, não cumpre orçamento. Não tem como, isso é impossível, está previsto lá. É fazer a melhor venda possível. São grandes ativos e, como você bem falou, Corinthians numa crescente, uma marca extremamente forte a nível mundial, jogadores jovens, talentosos que temos aqui, que o mundo inteiro quer, então é fazer a melhor venda possível. Eu acredito que esse ano deva ter a maior venda da história do clube. Vamos esperar ao longo do ano. Vamos esperar, então. Espera que nesse ano tenha a maior venda da história do Corinthians.
Qualquer clube brasileiro precisa fazer vendas para se equilibrar financeiramente. O próprio Palmeiras, Flamengo, clubes que estão muito bem na gestão financeira. Com o Corinthians não seria diferente diante de tudo isso que a gente vem comentando aqui. Transferban, enfim, dívida, aí tem Neoquímica Arena. Então, é evidente que o Corinthians vai precisar vender algum jogador ou alguns jogadores para se equilibrar financeiramente. Aí fala-se muito em Guinegão, em Breno Bidon. Breno Bidon, para mim, é um jogador muito acima da média, joga demais, tem todo o perfil do futebol europeu, um meio-campista completo, passa bem, marca bem, pisa na área, é um jogador que vai dar muitos frutos financeiros para o Corinthians, mas acho que para o futebol brasileiro também. Muito bem, vamos falar mais um pouquinho do Marcelo Paes aqui, porque ele também trouxe a situação de quem? Memphis Depay. E aí, Marcelo Paes, vai renovar ou não vai renovar? Não iniciamos ainda a tratativa de renovação, porque estamos focando nesse momento na formação do elenco. Então, um trabalho grande de formar elenco, de achar as oportunidades criativas, de situação também de possíveis saídas de jogadores, renovações. É um trabalho grande que a gente está deixando esse ponto um pouquinho mais para frente, conforme o planejamento. E dentro do planejamento financeiro, a gente tem a despesa de todos os jogadores, de todo o elenco, de toda a comissão técnica, e a decisão de uma possível continuidade vai também passar por isso. Vai também passar por isso dentro da realidade do clube e do tamanho que ele tem, que é um grande jogador, um jogador que vai estar na Copa do Mundo, maior artilheiro da seleção holandesa de todos os tempos, e logicamente é um jogador que tem um peso grande pelo que ele vale de verdade, pelo que ele produz e pelo que ele tem de imagem também que agrega ao clube. É isso, né, Alex? Não é hora ainda, né? Não, ou seja, é uma incógnita ainda o que vai acontecer, só no meio do ano, tem Copa do Mundo, tem um monte de coisa para acontecer, tem contrato em vigor, o Memphis não vai aceitar reduzir, ou tirar, ou dividir, ou subtrair nada, então é isso, segue o baile e na hora certa, na hora mais adequada, essa questão vai ser discutida. Tecnicamente, ninguém questiona o Memphis Depay, que é um jogador muito acima da média da maioria dos jogadores aqui no futebol brasileiro. Agora, financeiramente, entendo que é um custo altíssimo para o Corinthians. Se o Marcelo Paes conseguir negociar e reduzir esse valor, seria o melhor dos mundos. Até a Copa, o Memphis vai ficar aqui porque entende que uma mudança nesse momento seria péssima para ele, visando o Mundial, ele que é um dos principais jogadores da seleção holandesa. Mas financeiramente é um gasto absurdo do Corinthians. Ô, diretor, é agora que eu vou falar o negócio ou não? É agora? No domingo, como a gente vem tratando por aqui, o Corinthians tem esse jogo importantíssimo, estreia no Paulistão contra a Ponte Preta. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para essa partida, para essa estreia na temporada de 2026. E pode ser que o Corinthians não possa levar público para esse jogo. Ah, mas como assim? Pois é, vocês se lembram que por conta de toda aquela situação no derby contra o Palmeiras, o Corinthians foi punido com a falta de público, depois ele conseguiu recorrer, foi junto ao STJD ali, recorreu, enfim. Só que o que acontece agora? Corinthians, segundo o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o nosso STJD, não tem... Superior Tribunal de Justiça Desportiva não tem que ter público nesse próximo domingo, está punido. Aí o Corinthians, então, recorreu ao TJD, não tem nada a ver com o desporto. Justiça Comum. Justiça Comum. Recorreu a TJD, foi ali. TJD, desculpa. TJD em São Paulo. Exatamente. São Paulo, exatamente, perdão. Recorreu ali, foi ali, e conseguiu, então, ter esse público. Mas para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Corinthians não pode ter. Então, recorreu a sendo que a instância maior tinha dito que não pode ter público. E agora, gente, o que vai acontecer? O Corinthians está conversando diretamente com o STJD para tentar reverter isso. Como eu disse aqui, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. Justamente essa é uma das pautas, falando que já foram vendidos esses ingressos. Mas existe essa possibilidade, então, de a estreia ser a portões fechados, cada vez mais clara, porque hoje é sexta-feira à noite, E o jogo é domingo, domingo às 4. Se você tem um superior Tribunal de Justiça Desportiva, isso já diz muita coisa, o termo, ele está acima. Você tem que cumprir o que o superior diz. Então, acho que aí não cabe muito nem recurso, nem muita conversa. Acho que é o STJD mesmo. Gente, que dor de cabeça, Pra gente se recuperar um pouquinho, vamos ver o que vai ter no Jornal da Gazeta já. Mas agora envolvendo Corinthians, São Paulo e Flamengo, isso mesmo, esse triângulo.
O Flamengo colocou o Alan no mercado, o São Paulo demonstrou interesse. PVC trazendo meu cafezinho, muito obrigada, PVC. Mas agora entrou o Corinthians na jogada. É isso, Samir? Exatamente, né? O PVC trouxe, né, a informação aí do Alan, né, que o Corinthians tem interesse. Eu vou falar o que eu sei sobre o assunto, né? O Alan já interessava o Corinthians desde do início, desde o final da temporada passada. O Dorival já tinha entrado em contato com ele, né, para tentar a contratação do volante. O Corinthians quer contratar no mínimo 2 volantes, né? A ideia do Dorival Júnior é trazer saúde física, né, para esse time do Corinthians, jogadores um pouco mais jovens, né? Tudo bem que o Alan não é nenhuma revelação já agora do futebol brasileiro, mas enfim, é um jogador jovem ainda. E o Corinthians entrou em contato com o Alan em relação ao Flamengo. Aliás, a gente vai falar do Michael no Santos. O Corinthians ainda sonha com o Michael também. O Corinthians está nessa briga, não só pelo Alan na briga aí com o São Paulo, enfim, e outros clubes, mas em relação ao Michael. Mas sobre o Alan, eu acho que o que fez, né, o São Paulo avançar mais do que o Corinthians, inclusive no noticiário em relação ao volante do Flamengo, foi a questão do transfer ban, porque até semana passada existia a dúvida, vai pagar, não vai pagar, enfim, então existia essa questão ainda. E aí eu acho que o São Paulo avançou mais por conta do transfer ban do Corinthians. E o PVC agora traz a informação, né, coincidentemente, exatamente um dia após o que o Corinthians fez o pagamento ao Santos Laguna. Isso não é coincidência, na verdade. É porque, o Dorival certamente fez mais algumas ligações lá, tem uma relação boa com o jogador, agora tá pago, e aí? E o Corinthians entra forte na briga, porque agora tá sem o transfer ban, porque aí é um discernimento, é um feeling meu. Eu acho que o que atrapalhou o Corinthians nessa briga, porque não é de agora que o Corinthians quer o Alan, eu já trouxe até isso na coluna, o Alan e o Michael. Eu acho que o que atrapalhou o Corinthians foi o transfer ban. Agora não tem transfer ban, o PVC vem com a notícia um dia depois. Eu acho que tem tudo a ver. Informação de primeira trazida pelo PVC. E a gente já vai até abrir de novo ali a coluna na nossa tela, porque essa foi informação exclusiva que o PVC trouxe hoje. Já no fim da manhã, o Corinthians com interesse no Alan e o Flamengo devendo ficar de fato sem Marcos Antônio, porque o São Paulo não tem interesse em liberá-lo. O ponto central é o seguinte, vamos lá, vamos começar de trás para frente. O São Paulo quer contratar o Alan. E o São Paulo sabe que o Flamengo quer incluir o Marcos Antônio. E o São Paulo já disse a semana inteira, nas conversas com o José Boto, de que o São Paulo não vai colocar o Marcos Antônio na negociação. O São Paulo não acha que tem que colocar o Marcos Antônio na negociação. Pode ser que o Marcos Antônio queira ir? Tá bom. Alguém perguntou para o Marcos Antônio? Ninguém perguntou para o Marcos Antônio, mas ele tem contato com o São Paulo. É verdade que se o jogador quiser bater o pé e sair, ok, mas o Caio Jorge também era a mesma coisa. Às vezes parece que a gente está ouvindo só o Flamengo. E o Flamengo, o São Paulo está dizendo que já falou para o Flamengo que não vai incluir o Marcos Antônio. Se tiver que incluir o Marcos Antônio, não contrata o Alan. É esse o ponto para o São Paulo. Para o São Paulo. O negócio pode avançar de outro jeito? Claro que pode. Sempre pode mudar. Mas nesse cenário hoje o São Paulo quer contratar o Alan e o São Paulo não vai incluir o Marcos Antônio no negócio. Ponto. A partir daqui tem duas outras possibilidades. O Corinthians. Ponto. Aí eu conversei com o Corinthians, conversei com gente no Corinthians. Escuta, ouvi o Galo cantar e queria saber se faz sentido ou se não faz sentido. O Corinthians está interessado no Alan? Está negociando pelo Alan? Silêncio. Em seguida, sim, estamos. Estamos negociando pelo Alan. Estamos tentando o Alan. Tem uma negociação pelo Alan. Não é uma negociação simples, mas a pessoa que eu conversei no Corinthians confirmou, depois de um minuto de silêncio, que tem uma negociação pelo Alan. A outra informação que vem, o Fluminense também quer o Alan. Eita! Só que assim, a informação que eu tenho é a seguinte, gente no Fluminense, o Longione, por exemplo, gostaria de ter o Alan, mas não é prioridade do Fluminense. O Fluminense não vai atrás do negócio do Alan, porque não vai entrar numa disputa que tem São Paulo, que tem Corinthians e que tem Flamengo. O Alan tem um salário importante no Flamengo e o Flamengo não quer continuar pagando esse salário. Então, o negócio do Alan, o São Paulo procurou, o Flamengo tentou colocar o Marcos Antônio, o São Paulo disse para o Flamengo, não coloca o Marcos Antônio. O Corinthians também procurou e pode ter negócio com o Corinthians. O que vai acontecer daqui para frente, a gente vai saber nos próximos dias.
Pra você ver, né, que coisa. O Alan, que foi tão bem no Galo, né, foi um jogador tão importante naquelas campanhas tão vitoriosas ali do 2021, mas aí no Flamengo não consegue ter o mesmo desempenho, tanto é que o Flamengo topa negociá-lo. Mas agora tá sendo super valorizado aí no mercado, com o Corinthians, São Paulo primeiro, depois surge o Corinthians e até o Fluminense de olho ali, ó, meio assim, se pintar uma chance. Mas o Fluminense é importante dizer o que eu falei agora há pouco. O Fluminense quer 2 jogadores, Sim. Hulk e Savarino. Ah, o Nino, o Zenit não quer negociar o Nino. Então é Hulk e Savarino no Fluminense. E o Fluminense vai remontando um Atlético com Hulk, Arana, Otávio, já tinha o Keno. É verdade. Vários jogadores aí. Pode ser campeão brasileiro de 2021. Savarino, pode alguns anos depois. Ô, Samir, pelo lado entre Corinthians e Galo ali, o Maicon foi pro Atlético. Alan seria uma boa reposição, embora sejam características diferentes, né? Mas o Alan seria uma boa reposição para o Maicon ali no Corinthians? Acho que sim, né? O torcedor tem um temor em relação ao Alan da questão das lesões, né? Acho que isso que atrapalhou também ele no Flamengo, ele que foi muito bem no Atlético Mineiro. Seria, né, um bom reforço, não é o único volante que o Corinthians, né, conversa. O Corinthians também iniciou já as tratativas com o Juventude para tentar trazer o Luiz Mandaca. O Corinthians também está sondando a situação do Dieguinho no Ceará, mas não quer dizer que se o Corinthians fechar com o Mandaca, por exemplo, né, chegar a um acordo com o Juventude, depois eu posso, quando vocês quiserem, eu posso até falar dos valores, eu já avancei nessa informação sobre o Mandaca, mas sobre o Alan, eu acho que para pintar o negócio no Corinthians em relação ao volante do Flamengo, é se o Flamengo vai liberar de graça, que é os moldes que o PVC falou do Hulk no Atlético Mineiro hoje. Da maneira que o Fluminense quer o Hulk, é a maneira que o Corinthians quer o Alan e quer o Michael. Só que tem um problema, né? O noticiário sai, o Flamengo não quer mais o Michael e não quer mais o Alan e colocou os jogadores à disposição no mercado. Só que quando chega lá, não é de graça, né? O Corinthians ficou sabendo disso em relação ao Michael. Quando foi lá fazer a consulta, é de graça? Vamos ver, pagar salários, interessa muito. Dorival gosta dos 2 jogadores, trabalhou, né, com os 2 jogadores. E só que chega lá, o Flamengo pede uma compensação financeira. Eu não sei o que o PVC tem de informação, se o Flamengo aceitaria rescindir sem pedir nada, né, pelo jogador, nenhum valor, porque o Corinthians só vai para cima realmente avançar no Alan se o Flamengo liberar e o Corinthians pagar, né, luvas e salário, como acontece. Não, eu não tenho certeza de valores, mas ou o Corinthians inclui jogadores no negócio, ou o Corinthians vai ter que pagar uma fatia, mas o Flamengo não quer manter. O Flamengo, pela informação que eu possuo, não deseja manter o Alan pelo salário que ele recebe. Então, para o Flamengo, o mais confortável é parar de pagar o salário do Alan. Só que como é que você negocia isso? Aí tem uma Porque quando ele foi para o Flamengo, ele estava em alta, né? Então, por isso teve essa valorização salarial grande, que agora o Flamengo não quer arcar, até porque tem muitas outras opções ali no meio de campo. PVC está fazendo ele está me imitando, PVC? Não, estou fazendo assim. Ele está fazendo, o que é isso? É 9. Hã? Não entendo, gente. Uma informação sobre o Flamengo ainda, sobre o Marcos Antônio. Por mais que o São Paulo já tenha dito, né, não vou negociar o Marcos Antônio com o Flamengo, informação do PVC. Mas por que a insistência do Flamengo? Bruno Braz traz no All Sport de hoje que esse foco no Marcos Antônio aumentou diante das lesões do Saul e também do De La Cruz, né? O De La Cruz já vinha com todo aquele problema desde o ano passado, com problemas físicos, mas nesse início de ano tem feito um tratamento regenerativo lá no Uruguai, então está fora por hora nesse início de temporada. E o Saul também vai passar por uma cirurgia no calcanhar do pé esquerdo lá na Espanha, um prazo mais longo de recuperação, entre 2 a 3 meses. Então, por isso, o Flamengo querendo tanto aí o Marcos Antônio, mas, pelo que a gente tem de informação, PVC trazendo, não vai rolar. Falando de Flamengo... Corinthians, Luiz, informação muito importante, tá? O ban caiu, transfer ban caiu, a FIFA já retirou o transfer ban do Corinthians, né? Informação quentinha pra gente aqui no de primeira, porque o Corinthians fez o pagamento ontem, né, ao Santos Laguna, de 41 milhões e 600 mil reais, mas precisava, né, a FIFA aí liberar agora e derrubar o transfer ban. O Corinthians está liberado para registrar jogadores no mercado da bola, Luísa. Parem as máquinas, hein? O Corinthians pagando as suas dívidas. Então, já tinha pagado a dívida lá, né, que tinha um transfer ban da CBF e agora caindo também o transfer ban da FIFA, quitando essa dívida referente ao Félix Torres junto ao Santos Laguna, que essa é a mais antiga, desde agosto, né, Samir? Que esse transfer ban, o Corinthians está impedido de registrar novos jogadores desde agosto, quando foi imposto esse transfer ban pela FIFA. Então, agora sim, o Corinthians está livre para fazer contratações. E agora
a proposta oficial, eu faço a proposta oficial para o Samir, eu pago R$700. Ah, agora você pode, PVC. O seu transferban caiu, PVC? Olha lá. Eu já falei, negocia o Pacaembu com a Luísa, não vai rolar negócio. Tem uma pedra do Pacaembu. Eu pago R$700, proposta oficial pela Neoquímica Arena. Isso aí. Então caiu o transferban. Ô, Samir. Não, esse era o mais antigo, Luísa, e o Corinthians pagou a CNRD, né, na CBF, que era a terceira parcela, né? Aliás, adiantou, né? Antecipou o pagamento, R$7.200.000, porque a CBF, na verdade, o Corinthians não estava atrasado mais com a CNRD, né? O Corinthians pagou a segunda parcela em atraso, mas pagou, mas a CBF falou que só ia liberar quando o Corinthians pagasse a terceira, para não ficar aquela coisa de atrasar todas as parcelas. E o transferban foi mantido por causa disso. E aí o Corinthians paga de forma antecipada, porque já queria, né, se movimentar no mercado da bola. E pagou Matias Rojas 41 milhões em 2 vezes, ganhou um desconto por causa disso, né? Os juros foram retirados, enfim, eram 47 milhões, ficou 41. Então, nessa semana o Corinthians pagou 41 do Rojas, 41.600 do Félix Torres e 7.200.000 da CNRD. Lembrando que o Corinthians com premiação ainda retida lá, né, na caixa, parte da premiação da Copa do Brasil, e mesmo assim o Corinthians pagando bastante aí, né? Se tiver um boleto aí, manda pro estábulo. Essa é a hora. Gente, mandem seus boletos pro Corinthians, porque o Corinthians está pagando. Aproveita. Você que é de primeira, você pode me dar a informação de primeira. Ah, você que me dá a informação aqui. Você tem a informação da recusa oficial da proposta pela Neoquímica Arena do Samir? Não tem. Não tenho ainda. Não teve. Vou apurar. Vou apurar. Não teve recusa. É uma recusa oficial. Você recusa. Não, fala em on. A gente está aqui, você fala em on, Samir. Recusou? Não, o mercado tá pegando fogo, mas tá mais fácil levar o Caio Jorge. Você teve outras propostas, Samir? Você está fazendo leilão, é isso? Não. Eu não negocio, né, a Neoquímica. A Neoquímica já está envolvida em muitas polêmicas, né, em relação a pagamentos. Vamos deixar essa daqui pelo menos quietinha. Melhor deixar para lá por hora, né? Então vamos falar do Corinthians no Campeonato Paulista? Tem estreia no domingo. O Coringão entra em campo pela primeira vez na temporada contra a Ponte Preta. Esse é o primeiro jogo do Corinthians, domingo às 4 da tarde, jogando justamente na Neoquímica Arena, transmissão TNT e Max. O que dá para esperar desse primeiro jogo, hein, Samir? Tem umas questões, né? O Garro passando por cirurgia, o Martínez lá da Venezuela, o Corinthians tentando resolver essa questão toda. Como diria um amigo meu, vários BOs, né? O Corinthians, o Yuri Alberto, né, volta, né? Era esperado hoje, né, para voltar aos treinamentos, mas claro que não participou aí dessa mini pré-temporada, né? Não vai estar à disposição do técnico Dorival Júnior. E eu acredito muito num ataque de Pedro Raul e Gui Negão, né? O Pedro Raul vai ganhar uma oportunidade. Hoje, na entrevista coletiva, o Marcelo Paz confirmou, né, que dos jogadores que voltaram de empréstimo, o Pedro Raul é o único que realmente vai ser utilizado, que está treinando. É claro que, informação que eu tenho também, o Pedro Raul está disponível para negociações. Se pintar uma proposta, o Corinthians vai negociar o Pedro Raul. Aliás, até no interesse do Corinthians no Savarino, né, o Corinthians estava disposto a ceder o Pedro Raul se o Botafogo tivesse interesse, mas é um jogador que, pelo fato do Corinthians não ter o Memphis, que está tratando daquele problema ósseo, né, não foi pro campo também. O fato do Yuri Alberto não estar à disposição, o Romero encerrou o contrato, o Thales Magno também. O Dorival não tem muitas opções no ataque. O Dorival vai ter 17 jogadores somente à disposição para a estreia no Campeonato Paulista. Então Pedro Raul ganhou força, treinou e pode até começar a partida contra a Ponte Preta como titular. Pedro Raul e Guinegão, um ataque diferente do Corinthians aí para o início da temporada 2026, viu, Luiz? É a primeira pré-temporada do futebol do planeta com rebaixamento. Isso aí, o Campeonato Paulista pode valer como pré-temporada, começa agora início de dezembro, mas vai ser um campeonato aí que não vai ser fácil para os grandes, não. Em menos datas, confrontos equilibrados, não dá para deixar o Paulista meio de lado nesse início de ano, senão pode ter problema. Mas tem um detalhe importante, a federação está fazendo um projeto de arbitragem importante que é menos VAR, menos interferência, mais jogo correndo. É o que a federação propõe para a arbitragem para o Campeonato Paulista. Vamos ver o que vai acontecer a partir de amanhã. Capivariano abre o campeonato. Muito bem, daqui a pouco a gente...
E o Dorival alertou isso daí, viu, Luísa, numa entrevista coletiva no Corinthians, que a chance de um grande, né, cair no Campeonato Paulista é grande, existe. Ele chegou a citar isso numa entrevista coletiva por conta, né, do calendário, tiro rápido, enfim, você tem que se preparar bem. E a gente sabe, né, se um clube grande cai no Campeonato Paulista, acabou a paz, né? Não tem como, pode ser, não importa qual seja o clube, a pressão aumentaria fortemente para qualquer competição que você vai disputar na sequência. Então tem que tomar muito cuidado mesmo, né? O Corinthians tem os desfalques, é por isso que o Corinthians não vai fazer como o Flamengo, por exemplo, entrar com um time alternativo, um time sub-20. O Corinthians vai entrar com o que tem, essa é a verdade. Eu estou atrapalhando a Luísa aqui, O Corinthians entrou na disputa com São Paulo pela contratação do meio-campista Alan, do Flamengo. A intenção do Timão é contratar o jogador por empréstimo. O Flamengo, por sua vez, deseja receber jogadores em troca. No caso da negociação com São Paulo, o pedido foi por Marcos Antônio. O interesse corintiano em Alan foi noticiado inicialmente pelo UOL. A contratação de um meio-campista é a prioridade do Corinthians nesta janela de transferências, após a saída de Maicon. Alan está com 28 anos e sem muito espaço no Flamengo. Deve mudar de ares nessa temporada. Em 2025, ele disputou 33 dos 78 jogos oficiais da equipe. E o Corinthians decide valor mínimo para negociar Yuri Alberto. Ele quer assegurar ao menos 22 milhões de euros, cerca de 140 milhões na cotação atual, somente para o clube para negociar Yuri Alberto. Por ter apenas 50% dos direitos econômicos do atacante, o Corinthians entende que até o momento nenhuma proposta se aproximou do valor estipulado. A Lazio, da Itália, apresentou uma oferta pelo Yuri Alberto no valor total de 22 milhões de euros, mas a diretoria avalia que a quantia não atende às expectativas, já que teria direito a menos da metade do montante. Caso aconteça uma negociação pelo jogador, vale ressaltar, o clube ainda terá que repassar 10% da sua parte ao empresário André Kuri, responsável pela carreira de Yuri Alberto. O Zenit da Rússia é responsável pelos 50% restantes dos direitos econômicos do camisa 9 corintiano. Internamente, o departamento de futebol do Corinthians trabalha com a ideia de não liberar jogadores até o fim da temporada, visando manter o elenco fortalecido para a disputa da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Se receber uma proposta durante o ano, a diretoria tentará negociar para que a liberação aconteça somente em dezembro. Questionado sobre o futuro de Yuri Alberto durante sua entrevista de apresentação, nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o executivo de futebol Marcelo Paz confirmou a proposta feita pela Lazio, mas questionou o valor. Yuri Alberto voltou ao CT nesta sexta-feira, após período na Itália para obter cidadania italiana. Considerado um dos principais jogadores do elenco de Dorival Júnior, o centroavante tem contrato até 2030 com o Timão.